Olá, aluno. Eu sou o professor André Medeiros e hoje nós vamos trabalhar a unidade 1 da disciplina Matemática Financeira. Então, para começar a nossa conversa a respeito da matemática financeira, eu trouxe aqui a natureza e o objetivo do que a gente chama, de matemática financeira. Então, basicamente, a matemática financeira, ela estuda as relações entre os valores financeiros e suas datas. E para isso a gente utiliza de instrumentos de cálculos específicos. Cada valor financeiro está vinculado a uma determinada data. Toda vez que a data de referência de um valor é mudado, esse valor deve ser recalculado. E acho que é aí que está o eixo da discussão na nossa disciplina. Toda vez que a gente muda a data de um determinado valor, esse valor ele tem que ser recalculado. Então a gente consegue concluir que o valor do dinheiro muda com o passar do tempo. Essa mudança do valor do dinheiro chama-se poder de compra. Então, detalhando um pouquinho mais aí o que vem a ser esse poder de compra. Nós estamos aí já há 25 anos da moeda, chamada real, e você consegue identificar quando, por exemplo, você vai no supermercado, que o que você comprava anos atrás você já não consegue comprar com aquele mesmo valor. Então, anos atrás você ia com uma nota de R$ 100 no supermercado e saía com 2 carrinhos cheios de compra. Hoje em dia você vai com R$ 100 no supermercado e você sai com alguns itens que você consegue comprar. Então, esse conceito de poder de compra é o que vai nortear a nossa discussão da matemática financeira. Então, o principal aspecto da matemática financeira é que o dinheiro tem um custo associado ao tempo. Então, tem um exemplinho aqui, nada mais que uma discussão para a gente pensar a respeito. Então, um amigo lhe pede emprestado R$ 1.000. E aí implica você pensar o quê? Primeiro de tudo, no risco. Será que ele vai me pagar na data prevista? Até porque se alguém vai te pedir dinheiro emprestado, ele não vai pedir dinheiro emprestado sem uma data para pagamento. Na utilidade, será que o poder de compra, aquele conceito que a gente acabou de ver, dos R$ 1.000, permanecerá inalterado durante um ano inteiro? Então vamos imaginar que esse seu amigo falou, eu preciso de R$ 1.000 emprestado e eu te pago daqui a um ano. A discussão que a gente está colocando aqui é, desse poder de compra, o que você compraria hoje com esses R$ 1.000, você compraria daqui a um ano? O que a matemática financeira vai mostrar para a gente é que não, você não compraria. Na oportunidade, então se você permanecesse com esse dinheiro em suas mãos, você poderia consumi-lo satisfazendo as suas necessidades. Então a gente pensando no risco, pensando na utilidade e pensando na oportunidade, a gente consegue formatar melhor essa ideia do dinheiro associado ao tempo que a gente está trabalhando. Voltando agora, então, vamos entrar um pouquinho nesses conceitos básicos da matemática financeira. Toda vez que a gente trabalha na matemática financeira, o principal é o valor que a gente está começando, eu costumo falar, começando a nossa brincadeira. Então, ele é o capital inicial de uma aplicação. No caso dessa discussão que a gente acabou de ter, é esses R$ 1.000 que o seu amigo pediu emprestado. Então, o capital inicial, o principal, seria os R$ 1.000. A gente tem, como segundo conceito, o juro. Então, ele é o valor pago ou recebido como remuneração, aluguel, pelo uso de um capital. Então, toda vez que você vai no banco ou você compra alguma coisa financiada, a instituição financeira pega esse valor que você está pedindo emprestado, que é o tal lá do capital social, que eu acabei de comentar com vocês, ele vai cobrar alguma coisa para te emprestar esse dinheiro. Esse valor que a instituição financeira vai cobrar, que poderia ser, por exemplo, o valor que você cobraria do seu amigo, a gente chama de juro. É o quanto que você vai receber por ter emprestado esse capital para o seu amigo. A gente tem também a taxa de juros, que é um índice referente a uma unidade de tempo que indica o juro por unidade de capital vinculado à aplicação ou dívida. Então, é aquilo que a gente costuma ouvir aí nos telejornais, a gente costuma ouvir falar nos bancos, no nosso cheque especial, no nosso cartão de crédito. O juro, só para diferenciar, seria o valor nominal. Então, voltando no exemplo, nosso amigo pediu R$ 1.000, você decidiu que você vai cobrar R$ 100. Então, esse valor nominal, R$ 100, é o valor do juro, o J que a gente acabou de ver. Quanto que isso é em porcentagem é o que a gente está falando da taxa de juros. Então, quando você pega lá a fatura do seu cartão de crédito e em cima lá está escrito taxa de juros, 14, alguma coisa ao mês. Taxa de juros anual, 700, 800% ao ano. Essa é a taxa de juros. E o que precisa ficar
o conceito que tem que sair daqui é que essa taxa de juros sempre está vinculada a algum período de tempo. Então, eu coloquei aqui 3 exemplinhos. Então, ao ano, ao mês e ao semestre. Então, você vai financiar um imóvel, o banco vira para você hoje e fala assim, ó, nossa taxa de juros ela é de 9%, 10% ao ano. O que significa isso? Que ele vai te cobrar 10% ao ano para te emprestar o dinheiro para você comprar o imóvel. Quando você vai, por exemplo, comprar um automóvel, vai comprar uma motocicleta, esse financiamento normalmente ele é o quê? Mensal, você paga parcelas mensais. Então, a taxa vinculada é uma taxa que é cobrada de você ao mês. Então, vem lá o 1%, 2%, 5% ao mês. E a gente tem algumas outras possibilidades, como, por exemplo, ao semestre. Então, uma taxa que é cobrada de você ao semestre é uma taxa vinculada ao prazo de 6 meses. Continuando aqui com os nossos conceitos. Número de períodos. Então, na apresentação da disciplina, eu comentei com vocês que o dinheiro sempre está vinculado ao tempo. Então, quando a gente fala de número de períodos, é o tempo que você vai demorar se você pegou emprestado para pagar ou o tempo que você vai demorar, se você emprestou, para receber. Então, você vai lá comprar a sua motocicleta, seu veículo, eu vou financiar em 36, 48 meses. Então, você tem um valor, que é o valor lá, o principal, que você vai despender, né, para comprar o seu bem. Você tem uma taxa de juros, que a instituição financeira vai te cobrar, 1, 2, 3% ao mês. E aí você decide que prazo, que período que você vai demorar para pagar. Os prazos mais comuns que a gente tem no mercado são os prazos fechados em ano, né? Então 24 meses, 36 meses, 48 meses e 60 meses. E é importante a gente sempre vincular a taxa de juros ao período. Então, você vai pegar dinheiro emprestado, ninguém vai virar para você e falar assim, eu vou te cobrar 10%. Se a pessoa não falar qual que é o prazo que está vinculado a essa taxa, não tem lógica alguma a gente falar de matemática financeira, porque você desvinculou o dinheiro do período tempo. E se a gente pegar toda essa combinação de principal, taxa de juros, período, a gente chega no conceito de montante, que é a soma do principal de uma aplicação com o juro que o capital rendeu durante essa aplicação. Hoje, qualquer contrato que você firmar, né, no Brasil, ele tem que vir o valor que você está pegando financiado, que seria o principal, ele tem que vir o valor dos juros, tem que vir o valor que você está pagando e lá no finalzinho vem o montante, que é a soma total de quanto que esse contrato vai custar para você. Então, basicamente, aí, com esses 4, vou colocar 5 conceitos, aonde a matemática financeira gira. Vai aparecer mais um pouquinho mais para frente, mas basicamente é o principal, que seria o capital inicial, o montante, que seria o que a gente chama de valor futuro, a taxa que está vinculado, o período que a gente está trabalhando, e aí o juro, que nada mais é a diferença entre o montante e o principal. Então ele fica aí como um 5º conceito, mas com esses 4, principal, montante, taxa de juros e período, a gente consegue trabalhar a matemática financeira. Continuando aí com nossos conceitos. Como a gente está falando de valor de dinheiro no tempo, um dos principais conceitos que a gente tem na matemática financeira é a taxa de juros. Então, já comentei com vocês que ela tem que estar vinculada a um determinado prazo, e aí esse prazo ele pode mudar. E a gente tem então um conceito chamado taxas proporcionais. Então, são basicamente 2 taxas de juros diferentes que se referem a unidades de tempo diversas, mas que elas são proporcionais. O que significa? Que se eu olhar, né, no exemplo que está aqui, 2% ao mês, é a mesma coisa que se eu estiver falando 24% ao ano. Se eu estiver falando lá de 1% ao bimestre, é a mesma coisa que se eu estiver falando de 3% ao semestre. Então, esse conceito ele vai ser importante um pouquinho mais para frente, quando a gente começar a trabalhar com prazos e taxas diferentes. E vocês conseguiram notar, né? Tem uma formulinha aí, que a gente está mostrando aqui para vocês, ela tem lá, taxa 1 dividido por taxa 2, prazo 1 dividido pelo prazo 2. Então, basicamente, está fazendo uma regrinha de 3. Então, na hora que a gente pega lá 2% ao mês e muda isso, né, muda entre aspas, para 24% ao ano, o que a gente fez? Pegou esse 2% ao mês e multiplicou ele por 12, que é o número de meses que a gente tem no ano. E a mesma proporção a gente pode fazer na operaçãozinha de baixo aí, que está o bimestre ao semestre. Um outro conceito que a gente tem é o conceito de custo.
é quando o quanto se paga por determinada mercadoria ou se gasta para prestar um determinado serviço. Então, qual que é a principal definição do custo? É esse montante total. É todo esse valor que a gente está pagando, por exemplo, no empréstimo lá que a gente fez para comprar uma motocicleta ou comprar um veículo. Isso, como já citei anteriormente, vem junto com aquelas informações quando você faz um contrato hoje de financiamento. Mais alguns conceitos. Lucro, ganho adicionado ao custo da mercadoria ou do serviço para se calcular o seu preço de venda. Então, quando a gente está falando de lucro, a gente está falando de uma transação, de uma negociação. Então, o lucro é aquele valor que você está recebendo a mais do que aquilo que efetivamente isso custou para você. Então, sei lá, você resolveu aí casar e vou vender brigadeiros para juntar dinheiro para pagar o meu casamento. Então, você faz as contas, produz lá uma certa quantidade de brigadeiro e descobre que cada brigadeiro custou para você R$2, R$3. Vou pegar o valor fixo aí, R$3. E aí você decide vender cada brigadeiro por R$5. Então você tem lá o custo do seu brigadeiro R$3, você está vendendo ele por 5, essa diferença de 3 para 5, que são os R$2, é o lucro que você estaria apurando na venda. E isso acontece no supermercado, acontece numa loja de roupa, acontece numa loja de sapato, aonde você for efetuar uma compra, onde você for consumir alguma coisa. A gente tem mais um conceito aí que é o preço de venda, que é o resultado da soma do custo com o lucro. Então essa formulinha que está aí, V igual C mais L. Então mantendo a lógica que eu acabei de falar para vocês lá do brigadeiro. O custo do seu brigadeiro foi R$3, você está lucrando 2, então 3 mais 2, 5 é o preço que você vai praticar, preço de venda, melhor dizendo, que você vai praticar pela venda do seu brigadeiro. Com relação às datas, a gente encontra aí alguns conflitos, e são alguns conflitos muito pessoais com relação aos prazos. A gente sabe, né, que o ano exato ele tem 365 dias, então por isso que a gente fala que ele é o ano exato, e a gente tem o ano comercial, que seria um ano para a gente fazer conta redonda. Então, em algumas situações, a gente vai usar o ano exato, principalmente em desconto, que a gente vai ver nos módulos aí para frente, e na maioria das vezes a gente vai usar o ano comercial. Então, basicamente, em matemática financeira, quando a gente fala de ano comercial, que é aquele mais utilizado, a gente está falando em meses de 30 dias, por mais que a gente saiba que fevereiro tem 28, às vezes 29 dias, e por mais que a gente saiba que tem meses que a gente tem 31, meses que a gente tem 30 dias. E, nesse caso, a gente totaliza um ano de 360 dias, não os 365, quando a gente tem o nosso ano convencional, ou 366, quando a gente tem o ano bissexto. Então, esse é um conceito importante que a gente precisa fixar, até para não gerar essa dúvida de valor que eu uso 360 ou uso 365. Quando for para usar 365, vai aparecer a informação o ano exato. Caso contrário, a gente vai usar a informação lá do ano comercial. Mas mais uma conceituaçãozinha aí, é o conceito de fluxo de caixa. Então, eu costumo dizer que o fluxo de caixa ele é um desenho. Um desenho, né, que é a indicação gráfica da movimentação de valores em um caixa. Então, tem um exemplinho aí, vocês estão vendo que ele é uma retinha, né, como se fosse uma linha do tempo. E a gente tem setinhas para cima, setinhas para baixo. Por convenção, toda vez que a gente tem seta para cima, a gente está falando que o dinheiro está entrando. E todas as vezes que a gente tem uma setinha para baixo, a gente fala que o dinheiro está saindo. Então a gente tem lá, como leitura desse fluxo de caixa, a empresa fez um empréstimo bancário de 8 mil, então entrou 8 mil no caixa dela, por isso que a setinha está lá para cima, e pagou em 4 parcelas consecutivas de 2 mil. Por isso que a gente tem lá 4 setinhas para baixo de 2 mil. Então aí a gente tem a configuração, né, a conceituação de um fluxo de caixa. Com relação, então, ao custo do dinheiro. Então, eu citei o exemplo para você lá, para você agora há pouco, do brigadeiro, de comprar um carro, comprar uma moto. A gente tem 2 tipos de correção em cima desse dinheiro. A primeira é o juro simples. O primeiro tipo de correção, melhor dizendo, é o juro simples. Então, qual que é a grande característica do juro simples? A taxa de juros incide somente sobre o valor inicial aplicado ou aquele que você
pegou emprestado. Então, tem uma tabela aí do lado, você está vendo que a gente tem um saldo inicial de 800, a gente tem, né, no período 0, que a gente está olhando, um saldo final próprio 800, porque não mudou nada, mas no período 1, a gente já tem lá 800 e tem os juros aqui de 64. Se a gente der uma olhada aqui, ó, correção de juros simples de um empréstimo de 800, com uma taxa de juros de 8% ao mês. Então, foi calculado os 8% desses 800, que deu 64, 800 mais os 64, totalizou o final do primeiro mês, 864. E aí vocês podem notar que a coluna dos juros ela não muda. Ela sempre é o valor 64. E por um simples motivo, porque esse juro sempre vai incidir em cima do saldo inicial. E o próximo conceito que a gente tem é o conceito de juros compostos. Qual que é a grande diferença? A grande diferença é que nos juros compostos, o valor dos juros ele incide sobre o montante. Então, a gente tem lá um valor de 100, 60% ao mês. Então, período 0, os valores se mantêm. Período 1, 60%, porque a gente está falando de 60% sobre o 100 que a gente tinha lá. Totalização, 160. No próximo período, o valor inicial passa a ser o 160. Então, enquanto no slide anterior a gente calculava a porcentagem em cima do valor inicial, aqui a gente vai calcular os 60% em cima dos 160. Então, vocês já estão notando aqui ó, que o valor dos juros ele já não é mais constante. Ele vai aumentando gradativamente. Então, 60% de 160 deu 96. Somado, 256. Começa o próximo período com 256. 60% de 256, 153, 409,60 a soma dos dois valores. Então, a gente consegue enxergar aí que nos juros simples, o dinheiro, né, esse valor, ele cresce de uma forma linear, de uma forma mais tranquila, enquanto nos juros compostos ele cresce de uma forma exponencial, aumentando muito rápido esse valor. Bom, chegamos aqui no nosso momento de interatividade, então queria deixar aí uma questãozinha para vocês pensarem. Ao cálculo de juros em que a principal característica é a incidência somente sobre o valor inicial aplicado, ou no caso tomado emprestado, damos o nome de alternativa A, montante, alternativa B, prazo, alternativa C, juros compostos, alternativa D, juros simples ou alternativa E, lucro. Vamos dar um tempinho aí para vocês pensarem e já já voltamos com a